Olá, nono ano. Nós vamos dar continuidade hoje nas nossas aulas. A semana passada a gente trabalhou sobre a República Brasileira, sobre o nascimento da República, e hoje nós vamos conhecer um pouco dos aspectos econômicos e políticos desse período, né, que ocorreu entre 1889 e 1930, tá certo? Então nós vamos compreender direitinho, especialmente aqui na nossa região, como se deu essa questão política da chamada República Velha, também conhecido como Primeira República e também conhecido como República do Café com Leite. Vamos lá? Vamos entender o porquê disso. Então veja só, República Oligárquica, entre 1894 e 1930. Veja só, entre 1889 e 1894, ela é chamada de República da Espada, porque foi governada por militares, né? E de 1894 até 1930 é que começa a época dos presidentes civis, né? Que não eram militares, que eram pessoas comuns. Então, esse período vai ser chamado também de República Oligárquica, como eu disse, República Oligárquica, República Velha, República do Café com Leite, Primeira República, são vários termos que designam esse primeiro momento da República Brasileira, tá certo? Então, oligárquica quer dizer o quê? Ó? Governo de poucos, né? Eram governados, o Brasil e os estados e os municípios eram governados pelas oligarquias, né? Pelas famílias poderosas de cada região. No caso do Brasil, no caso o presidente, geralmente os presidentes saíam das oligarquias de São Paulo ou de Minas Gerais, que eram as maiores oligarquias, eram os dois estados na época que eram mais ricos, né? Onde tinha o maior número de políticos poderosos, né? Então sempre passava de um para o outro, sempre na mesma família, essa questão do governo. E para se manter no governo, nós vamos ver o que foi que eles fizeram nesse período. Veja só, a estrutura política era chamada política do café com leite. Preste bem atenção nesse termo, política do café com leite. O que será isso? Era porque eles tomavam muito café com leite? Será? Vamos entender. Então veja só, pessoal, as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, as duas mais poderosas do país, alternavam-se no poder da presidência da República. Então o São Paulo era produtor de café, era o maior produtor de café do Brasil. E Minas Gerais, na época, era o maior produtor de leite. Então eles fizeram um acordo, eram os dois estados que tinham a maior quantidade de deputados, né, mais poderosos, e eles se juntavam, as duas, e fizeram um combinado. A cada 4 anos, o presidente sair de um desses dois estados. Ou seja, se nessa eleição o presidente fosse de São Paulo, na próxima seria de Minas. Na outra, voltaria para São Paulo e ficaria nesse ping-pong entre São Paulo e Minas Gerais. Aí você pode perguntar, professor, e os outros estados? Não tinha nenhum representante, não tinha ninguém, não tinha nenhuma pessoa que quisesse governar? Na verdade, sim, existia. Só que esse complô que eles faziam entre São Paulo e Minas Gerais era muito forte. Então, outros candidatos, né, outros estados tinham seus candidatos, mas nunca conseguiam se eleger por uma série de fatores, né? Especialmente aí os fatores de fraudes eleitorais, né, de pessoas que já mortas que votavam, uma série de fatores que a gente vai ver aqui. As oligarquias menos expressivas apoiavam o acordo em troca de cargos ou ministérios, como, por exemplo, as do Rio Grande do Sul, da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, entre outras. Ou seja, esses estados aqui e outros, né, eles não conseguiam se candidatar ou colocar candidatos fortes para competir com São Paulo e Minas, então eles acabavam fazendo alianças ou com São Paulo ou com Minas Gerais para em troca de cargos, né, de ministros, em troca de favores para os seus municípios, para os seus estados. E assim, esse sistema do café com leite ele se perpetuou na República Brasileira praticamente durante todo esse tempo. Houve algumas quebras, né, nesse período, no entanto, o que prevaleceu foram esses dois, tá certo? Então, a política dos governadores, nesse momento, essas alianças que eles faziam, né, para se manter no poder, os governadores estaduais eles faziam essa chamada política dos governadores, que era o quê? Acordo firmado entre o presidente e o governador. E os governadores, né? Na época, o presidente Campos Salles foi quem iniciou esse modelo dessa política dos governadores, que era esses acordos. Olha, o presidente presta favores para os governadores, por sua vez, os governadores prestam favores para os líderes municipais, que eram os coronéis, e
os coronéis ajuntavam os eleitores, na verdade, né, para votar todos naquele candidato que eles indicavam. Então, fazia com que esses presidentes aqui de São Paulo e Minas Gerais, os governadores dos estados e os coronéis se perpetuassem no poder, nunca saíssem ali da gestão dos municípios e dos estados, porque eles tinham esses acordos e quem se atrevia a ir contra eles acabava se dando mal, ou de um jeito ou de outro, acabava se dando mal. Mas isso tudo teve um fim, né? Como tudo acaba, vamos entender aqui. Ó. Os governadores estaduais que previam o apoio mútuo e não a interferência em ambos os seus governos. Ou seja, os governadores dos estados, eles recebiam esses favores para não interferir no governo federal e apoiar, né? Angariar votos, na verdade, para os governadores e os presidentes. Então veja só, a República Velha, né? Quando a gente está falando aí, existiram vários termos. Então é representado por essas figuras aqui, ó, pela figura dos fazendeiros, dos coronéis e o povo aqui embaixo, ó, querendo a participação. Na verdade aqui são os governadores e os coronéis fazendo os acordos, né? Era a representação da República Velha. Então veja só, aí como era que eles se perpetuavam no poder? Através das fraudes eleitorais ou manipulação dos resultados. Como isso acontecia? O coronelismo, através do coronelismo, aquele que eu já falei, né? O coronel era o nome pelo qual os latifundiários eram conhecidos, ou seja, os donos de terras aqui do Nordeste, especialmente os grandes proprietários de terra, eram denominados de coronéis. Esses coronéis usavam seu prestígio pessoal para arregimentar os votos, ou seja, o coronel era dono de uma grande quantidade de terras, muita gente trabalhava para ele, muitas pessoas deviam favores para esse coronel, e então essas pessoas acabavam ficando devendo favores ao coronel e votar naquele candidato que ele indicasse. E caso não votasse, o que acontecia? Então, esse ajuntamento de pessoas para votar todos em um candidato só, eles deram um nome, né? Ficou conhecido como curral eleitoral, como se fosse um gado, como se fosse ovelha, como se fossem animais. O povo ia para onde o dono queria. Então, não eram pessoas que tinham consciência que iam votar porque queriam uma melhoria da sociedade, do país, mas porque deviam favores a esse coronel. Clientelismo, ou seja, o voto em troca de pequenos favores ou presentes. Então, a gente pode fazer uma comparação bastante interessante, né? Daquela época, o clientelismo, que era o voto em troca de pequenos favores ou presentes, e hoje as pessoas também não votam assim ainda, por conta de objetos, de um saco de cimento, de um milheiro de tijolo, né? Isso aí chama-se clientelismo, né? E o voto de cabresto, que era a partir da intimidação das pessoas. Então, quando o coronel ele prestava um serviço, ele dava assistência a essas pessoas, então essas pessoas estavam obrigadas a votar nesse candidato. Ou seja, era um voto de cabresto, um voto forçado. Ou você tem que votar. Lembrando, pessoal, que nessa época a votação ela era aberta, certo? Ela passou a ser aberta. Então você chegava na urna e tinha que dizer: eu voto no coronel tal, eu voto no candidato tal. Então, se você chegasse lá e votasse em outra pessoa, né, todo mundo ia ficar sabendo e você iria ser retaliado, né? Você ia sofrer punições. Alguns chegavam até a ser assassinados, dependendo da situação local. Então, todo mundo tinha medo. Então, era no cabresto mesmo. Você votava no candidato que ele quisesse, né? Geralmente eu gosto de fazer essa atividade na sala de aula, onde a gente faz uma encenação, mas infelizmente o momento não nos dá, né, para fazer. Vamos fazendo do jeito que dá. Então, existiam as fraudes eleitorais. Além do clientelismo, do voto de cabresto, existia também a fraude eleitoral. Manipulação de dados com votos repetidos ou criação de eleitores fantasmas, ou seja, as pessoas manipulavam mesmo. Esses poderosos, né, os coronéis, os governadores que queriam se manter no poder, eles faziam fraudes, criando pessoas que já tinham morrido, usavam o documento dessas pessoas para votar. Será que existe hoje? Será? Não sei, vamos ver, né? Pensa um pouco. O voto de cabresto, com certeza, apesar do voto ser secreto hoje, né, que você vai lá e vota em quem quiser, muitas vezes a pessoa fica com medo, recebeu algum benefício, algum presente, alguma coisa, e vai lá, mesmo sendo secreto, acaba votando naquele candidato que talvez não fosse o melhor, mas porque ele deve aquele favor e fica com medo daquele candidato perder e se retaliar contra ele, né? Então, existia, além de todos esses votos, as fraudes, que eles manipulavam mesmo as eleições e ganhavam quem eles queriam.
E essa parte da degola, que era a política, em caso de vitória dos opositores, eles não reconheciam a eleição. Isso, ou seja, não tinha para onde, né? Se outro se candidatasse, acabasse ganhando, eles faziam essa chamada degola, eles não reconheciam a eleição, né? Então, a comissão, né, de verificador dos poderes, ele não reconhecia os votos. Ou seja, a eleição ela acontecia simplesmente para compor, né, para garantir ali a perpetuação do poder, mas não valia de nada. Isso só foi ser quebrado praticamente em 1930, né, quando houve a Revolução de 30, que nós vamos estudar nos próximos capítulos. E aqui, pessoal, vocês vejam só essa imagem, né? O coronel puxando o seu eleitor para votar no candidato que ele queria. É uma representação, né? Que na verdade não era dessa forma, era forçado, mas não era assim, levando na corda. Mas é para representar o voto de cabresto. E aqui as fraudes eleitorais, né? Faziam-se charges, né? Fazendo uma brincadeira, na verdade, uma crítica também, né? Que eram os defuntos que estavam votando. Então, era só para representar que as eleições não eram, né, não eram corretas, eram fraudulentas e eram também as pessoas votavam forçadamente, se permanecerem no poder por muito tempo, certo? Então, ó, só reforçando aqui essas questões do voto de cabresto, né, do coronelismo, do clientelismo, da fraude eleitoral e da política do café com leite e a política dos governadores. Isso aconteceu entre os anos de 1889 e 1930, chamada República Velha, República do Café com Leite ou República Oligárquica, tá ok? Agora vocês vão responder algumas questões aqui abaixo, eu vou deixar a atividade e um texto complementar para vocês responderem, tá certo? Vamos lá, bons estudos.